É bom estar aqui com vocês. Eu estava falando para as gurias, quando nós estávamos vindo para cá, que eu não leciono em curso preparatório, né? Eu tenho uma bronca terrível do curso preparatório. Eu andei lecionando, me lembro quando, mas lá em Porto Alegre, na escola da Associação dos Juízes, que era o curso preparatório para a magistratura. Mas eu me julguei de uma inutilidade fantástica. Porque o que eu tinha para dizer para eles não ia servir para absolutamente nada o concurso. Então não tinha sentido eu estar com eles. Os caras tinham o direito legítimo de querer saber coisas que vai ir no concurso, porque eles estavam no curso preparatório ao concurso. E eu não estava afim de dar aula que vai cair no concurso. Então nunca mais me pegam para isso. Não era um conflito insuportável. Mas a estrutura do curso de vocês, por todas as razões que vocês sabem, me entusiasmou a vir aqui. Vai continuar sendo inútil o que eu vou falar para vocês, né? Porque não vai servir para concurso nenhum. Porque concurso, e eu estou falando da regra dos concursos que nós temos, claro, sim, que vai aparecer algum idiota desse, mas tem um concurso que não em tal lugar que não é assim. Claro que tem exceção, meu querido idiota. Por quê? Porque não existe o absoluto. Então eu estou legitimado a falar dos concursos enquanto hegemonia. Não é? Tanto que há exceções que em toda elaboração conceitual há exceções que eu estou legitimado a falar de tudo porque sei que as pessoas vão entender que tem exceção. Mas os malas sempre aparecem, mas tem uma exceção. Claro que tem uma exceção. Já por isso é uma exceção. Né? É que eu tenho visto assim, mesmo na Defensoria, o programa de concurso do Ministério Público, da Magistratura, da Defensoria, o mesmo. Tem uma coisa errada aí. Tem uma coisa absurdamente errada. E tem coisas, além de erradas, tem saberes que são absurdamente antagônicos. Como é que tu vai trabalhar com o saber do cara que quer botar um cara na cadeia e tu vai preparar um cara que quer soltar esse cara da cadeia e tu dá o mesmo saber teórico para os caras? Os caras do MPEG vão estudar o Capelo, da MAS, esses caras aí, os caras da Defensoria que vão estudar o Juarez Cirino dos Santos, o Juarez Tavares, são coisas completamente diferentes. Que lá no MP não vão exigir o Juarez Cirino dos Santos, porque é um inimigo conceitual deles. Não vão exigir um Salo, o Elmiro do Clerc, o Geraldo Prado, não vão exigir, porque é o contrapoder. O problema é que aqui na Defensoria fica sonegando também nos concursos esse saber sofisticado e fica com a lógica dos outros concursos. Porque quando eu faço concurso eu já sei qual é o idiota que eu quero. Feito? Eu faço uma prova, eu dou uma matéria para o cara estudar, faço um regime, que eu sei qual é o cara que eu quero solucionar. É entre esses idiotas o que mais conhece essa idiotice que eu estou propondo. Só que a proposta do saber é o mesmo. E a característica dos concursos tradicionais, o concurso trabalha com o passado. A lei é o passado. A doutrina é o passado. A jurisprudência é o passado. O concurso trabalha com o posto, com o que está posto. E o defensor, eu acho que tem que ser um cara do futuro, da busca do dever criativo, de novas possibilidades, destruidora das possibilidades antigas castradoras da democracia. Então eu não posso ter o saber do defensor público, esse mesmo saber
desses outros concursos. Oi, tudo bom? Oi, eu estou abanando aí, pessoal, que chegaram as gurias de... Então, e a massa dos cursos preparatórios são esses, assim, sabe o que é tu preparar um cara para ser magistrado, para ser defensor, com dicas? Tu sabe o que é dicas de concurso? Aulão. Mas isso é a esclerosação, entendeu o que eu quer dizer? Esse troço aí, eles deixar esclerosado saber, é preparar a idiotinha. Preparar a idiotinha, que o cara sabe. Bom, e esse cara depois vira um Moro. O que tu vai esperar desse cara? Tu percebe? Porque o cara é estruturado para isso. Vocês estavam falando antes da aula que as matérias vocês não tiveram na faculdade. Sim. É que não são preparados para coisa séria. Ou são preparados para o modelo da Idade Média. Que é o mais terrível ainda. Então, quanto mais tu decora, melhor tu é no concurso. Sabe lá o que é isso? O cara ficar decorando. Sabe lá o que é isso? Está decorando. E quanto mais decora, decorar, leia-se, é acumular dados. Tu acumula, computadorzinho vagabundo, tu acumula. Quanto mais tu tem a possibilidade de acumular, tu tira o primeiro lugar no concurso. E quando o sonho do concurso não é medir quanto eu sei, é medir o que eu faço com aquilo que eu sei. Que é outra coisa diferente. Que é de novo o devir. Então eu fico nessa repetição. Tu percebe? Tanto que isso que eu vou dizer para vocês não é meu, é do professor Benedito Cerezo. Convidem ele para vir aqui. Cerezo, venha dar aula aqui para eles. O Benedito Cerezo é o professor da USP de Campinas. Não, USP de Ribeirão Preto. Que ele fez na comissão do Código de Processo Civil, o Cerezo estava junto. Vocês convidam o Cerezo que ele vem. Depois dessa, todo o Brasil está sabendo do Cerezo, que tu virás aqui, tu vai ser convidado. Eu vou dar o teu telefone para eles, só não vou dar agora aqui, senão o povo todo fica sabendo. E não é isso, não é do Cerezo, que eu vou dizer não é meu, é do Cerezo, né? É a lembrança do Cerezo. Que a gente já sabe qual é o cara que vai tirar o primeiro lugar no concurso lá na faculdade mesmo, né? É o idiotinho, aquele que tira 10 em tudo, sabe? Que decora tudo. Sabe? Decora. Depois ele faz um cursinho de decora. Ele passa, voltando pro Cerezo, né? Ele passa os 5 anos na faculdade e não come ninguém. E fica decorando. E esse cara tira o primeiro lugar no concurso. E daí esse cara vai sair julgando as pessoas. Vai sair julgando o Lula. Sabe lá o que é isso? Com esse modelo inquisitorial. Então, eu não sei assim, se essa coisa do judiciário hoje está tão caótico, eu não sei se passa por essa coisa dos concursos. Porque tem saber sofisticado que ele é sonegado na faculdade, que vocês estavam falando antes, e que é sonegado do concurso. Ou seja, o cara vai descobrir por ele mesmo em algum momento da história. Eu tenho absoluta certeza que vocês da faculdade não estudaram em penal, por exemplo, o Juarez Cirino dos Santos. E eu tenho certeza que vocês estudaram o Capês. Sim. Eu tenho certeza que vocês não estudaram o Juarez Tavares. Eu tenho certeza que vocês não estudaram o Geraldo Prado. Eu tenho certeza quem vocês estudaram. Tu percebe? É um saber sonegado. Agora, o sonegado eu não sei se tem má fé dos professores, eu acho que também foi sonegado do próprio professor. E daí tu tem esse caldo caótico de cultura, em que os ditos caras que se propõem a olhar o futuro são alijados da academia, quando a academia é feita na busca do devido.
Eu nem sei por que eu estou falando. Para explicar para você por que eu não falo não aula em concurso. Não, em curso de preparação, concurso, que é uma máquina fantástica de ganhar. E o ganhar dinheiro não se dá bem com o saber. Porque o saber não dá dinheiro. É outra tesão. Não é a tesão do plim-plim. É outra tesão. É outro gozo, no sentido freudiano que eu estou falando, que não é. Então vamos lá. A conversa com você seria a lei penal para quem? Claro que nós vamos em pouca gente, né? Vamos fazer de conta numa mesa de um bar. Quem quiser ir entrando na conversa, vamos conversando, né? Então, conversar com você sobre a lei. Eu, pelo menos, assim, há muito tempo que a lei me marca. E me marca, assim, no sentido da preocupação com a lei. Muito tempo. Então, agora, nesse momento, o primeiro texto que eu publiquei foi exatamente sobre a lei. E a primeira pergunta assim, que a gente teria que pensar assim, se a lei é indispensável, se a gente consegue ter uma regulação social sem lei. Lei que eu estou falando no sentido amplo, no sentido de norma. Será que é possível se pensar nisso? Foi uma pergunta que eu fiz. Será que a gente consegue vislumbrar uma regulação social sem lei? Bueno, eu acho que não. Eu acho que não. Bom, se nós vamos trabalhar com a lei penal para quem, nós temos que discutir algumas coisas antes, por razões óbvias, né? Senão fica um discurso concurseiro que tu perde toda a raiz que vai até lá, né? Fica decoreba, né? Não tem que vale o tal de concurso. Bueno, eu não consigo vislumbrar um tipo de regulação social sem normas. Para desespero nosso dos anarquistas. Esse é um problema terrível para os anarquistas, que é essa coisa da anomia, né? Vamos lá. Pega assim, Robinson Crusoe, quando foi para a ilha, lembra? Ele estava sozinho lá. Estamos de acordo que não precisava de norma, não? Não precisava de lei. Feito? No momento que apareceu sexta-feira, eu preciso de alguma coisa. Ou seja, a lei ela aparece quando o outro entra na relação conosco. Alguma regulação tu tem que fazer. É o ser em si. Não tem como não. Pode ser fascista, não fascista, democrático, não democrático, seja o que for. Mas tu vai precisar de alguma coisa para estabelecer o andamento dessa regulação social, mesmo entre o Sexta-feira e o Robinson Crusoe. O argumento do Proudhon, né, dos anarquistas, e eu tenho viés anarquista, o Proudhon diz assim, até vou ler, tá? Ele diz assim: estou pronto para negociar, mas não quero leis. No lugar de 1 milhão de leis, uma única lei é suficiente. Não faça o outro o que vós quereis que vos faça. Mas é evidente que isso não é uma lei. É uma forma elementar de justiça.
Por Deus, acaba com esse troço aí, não faça o outro aquilo que tu não quer que faça contigo. E daí veio o Nietzsche mais tarde. Se o Nietzsche estivesse me ouvindo aqui, ele diria: mas como o Proudhon é burro. O Nietzsche diria o seguinte: não dá para ser isso. Se eu não quero que não devo fazer aos outros aquilo que eu não quero que faças a mim, eu sou um fascista. Porque o centro do mundo sou eu sei o que é bom para os outros. Percebe? Então eu não vou fazer para os outros aquilo que não querem que faça comigo. Logo, a fonte de todo o comportamento humano sou eu. O Nietzsche diria assim, se o Nietzsche fosse dizer isso, ele diria, talvez uma única lei, diria ele: faça ao outro aquilo que o outro necessita. Daí tu tira do umbigo. Tu tira do umbigo e tu reconhece o outro enquanto outro. Porque extremamente, do anarquista, algo extremamente burguês: não faça o outro aquilo que não quer que faça para ti. Que é a lógica de todo burguesão. Porque o burguesão é o centro do mundo. Então o comportamento de todas as pessoas tem que ser a partir do umbigo dele. Você está com a carinha de um ponto de interrogação. Está me indo? Eu não estou querendo te convencer, tá? Eu só estou querendo que me entenda, tá? Bom, claro que o Nietzsche não disse isso que eu estou dizendo para vocês. Eu estou dizendo que na filosofia de Nietzsche essa seria a resposta. Esta seria a resposta que eu dou a partir daquilo que eu acho que é a filosofia de Nietzsche. Que é onde eu tenho estudado nas últimas horas, nos últimos anos. Eu e o meu companheiro, né, o Woody. O meu companheiro, só para acertar essa tua carinha, o Woody é um cachorrinho, né? Que é o Woody Allen. O Woody Allen é a Gabinha, minha filha, morava comigo. Nós tínhamos o Woody Allen. Eu passei uns 4, 5 anos estudando Nietzsche com o Woody Allen do lado. E a conclusão chegou assim, que o cachorro que mais entende de Nietzsche no Brasil é o Woody Allen, né? É o Woody Allen conversando. E agora a Gabinha foi estudar em Barcelona e me levou o Woody Allen. Eu estou desmoralizado na vida, sem a filha e sem o cachorro. Então assim, eu estou muito marcado por Nietzsche. Vocês vão que sair uma... Eu vou falar muito dele, porque é a forma que eu encontrei para dar um conteúdo abolicionista no campo da filosofia penal. Mesmo porque, vamos lá, eu tenho que ter alguma regulação, porque as pessoas não são livres. Aliás, a psicanálise diz que existe, os lacanianos, e diz que existe uma pessoa livre só. Qual é? Quem é que é livre? Só existe uma pessoa que é livre. O louco. Por que o louco? Porque o louco não crê na lei, ou ele identifica a lei com o seu próprio desejo. O louco está desvinculado do outro. Porque o louco não tem limite. Por isso ele é louco. Ou seja, o discurso da liberdade plena, embora o sonho de novo dos anarquistas, ele é limitado por milhões de contingências históricas. E talvez o grande limite, aí vem o pessoal da filosofia da libertação, né? Por exemplo, já veio o nome dele, o Jesus da Torre Rangel, veio o nome dele, que o grande limite está no outro enquanto o outro. A expressão que o Jesus diz é assim. Tem um professor da Universidade de Águas Calientes,
A raiz de todo o direito está no reconhecimento da dignidade do outro enquanto outro. Foge lá do Proudhon, lembra? Lá a dignidade do Proudhon estava em mim. Quando o pessoal vai trabalhar na filosofia da libertação, a dignidade está no reconhecimento do outro enquanto outro. Talvez seria a solução para a vida, né? Bem, porque a lei, meus amigos, estamos de acordo que o louco é livre, né? Ele está liberado do outro. Se ele tem que transar, se masturbar, ele vai se masturbar. O outro para ele não existe. Se ele tem que defecar, ele vai. Talvez essa seja a definição do louco. Eu peguei isso do pensamento dos lacanianos. Mas então a lei passa a querer dizer como limite. Lá no Robinson Crusoe, quando entrou terceiro, nós precisamos de algum limite. O louco passa a ser louco porque ele perde o limite. Lei quer dizer limite a todo poder desmesurado. Ou seja, todo poder, vai dizer o Ferraioli, tende ao abuso, vai dizer o Hamilton, todo poder é abusivo, e o poder, por ser abusivo, ultrapassar os limites, e os limites vai dizer com a loucura, o cara, o poder que ultrapassa o limite, que faz o limite, ele tende à loucura. Leia esses cara que estiver no Congresso ali, não precisa ter muitos neurônios para ver, se a gente começa a ver as declarações dos caras, a gente pensa que os caras são loucos mesmo. Estamos de acordo? Só dá uma olhadinha. A gente pá, tu pensa assim, mas o time, como é que o cara chega a ser presidente da República? Sabe lá o que é isso? O carinho sabe lá o que é isso? O Cunha. Porra. O plano do poder. Que depois eu vou trabalhar um pouco o poder. Tira a mão daí. Tem meta aqui na minha água. Então vamos continuando. Eu vou deixar para falar com o poder. Era um momento bom de eu falar poder agora, mas eu estou com medo do tempo. Mas é tão importante para o defensor. Tá, eu vou pular para o poder aqui, tá? Bom, então a lei seria, em princípio, limite ao poder. Porque o poder deixa as pessoas loucas. Vamos lá. Parece que a lei é limite à dominação do mais forte. Porque o mais forte, que é o poder, tende inexoravelmente ao abuso. Eu tenho que limitar esse abuso. Eu tenho que proteger o frágil da lei do mais forte. Então a lei sempre vai ser a lei do mais fraco. A lei do débil. Esse eu preciso proteger. Lei diz como limite. Eu preciso da lei. A lei é limite à dominação do mais forte. O mais forte sempre, e eu estou dizendo, né, é abusivo. Embora com o discurso da não abusividade. Embora com o discurso da bondade. Todo patrão com o discurso da bondade, ele precisa sugar do cara. Ai, como meu patrão é bom, me dá 13º, cacete, o cara quer te sugar. Ele só vai te dar o 13º se tu for pro peleio com ele no tapa. E de repente aparece os caras aí que querem acabar com as conquistas dos caras. Bem, tanto é, assim, fugindo um pouco da conversa ainda, né, sobre a lei, né? O Freud, ele vai dizer assim que a lei nada mais é do que uma forma que eu tenho da repressão do poder desmesurado.
O poder é desmesurado, eu tenho que reprimir, eu tenho que segurar essa porcaria do poder. Porque o poder é caótico. As relações de famílias, você sabe, de homem e mulher. Estamos de acordo? O poder é... nas relações de gênero, né? As relações de raça. Né? Eu estou me sentindo um idiota falar isso para vocês. Né? É só que o problema ele entra tanto no senso comum que nós terminamos naturalizando esse poder cruel. Nós achamos que é natural isso, que é natural o negro ser ralado, que é natural a mulher ser... Sim, nós naturalizamos o cruel. Isso fica uma coisa comum. Está entendendo, meu amigo? Que bom que eu não estou entendendo. Né? Então Freud vai dizer que se a lei é uma forma de repressão do poder desmesurado, ela oferece no nível do inconsciente a proteção da figura paterna. Eu tenho que internalizar o limite. Porque para Freud, a lei é o pai substituto. Eu preciso internalizar o limite como forma de repressão de mim para comigo mesmo, porque eu tenho em mim mesmo um poder que eu acredito que é desmesurado, que ele aparece em mim. Está confuso? Acho que está um pouquinho confuso. Vamos lá. Mãe, quantas mães tem aqui? 2, 3 mães? 3 mães. Vamos lá, quando eu estou na barriga da mãe, me ajudem vocês, né? O outro não existe. Eu e a mãe somos a mesma pessoa. Estão de acordo? Eu sou alimentado pela mãe, eu respiro pela mãe, eu vivo pela mãe, o outro está para me servir. Eu tenho poder absoluto, porque o outro me serve. Eu não preciso fazer nada, eu estou lá na banheira. Uma água morna. Porque é uma relação simbiótica entre eu e a minha mãe. Daí eu saio da barriga da mãe, me ajudem agora as mães. Ainda assim essa relação perdura. Tu sente a dor do filho, mesmo o filho longe de ti. O filho sente a tua angústia e fica angustiado. Ainda assim nós temos essa relação simbiótica. Eu ainda não tenho lugar no mundo, né? É um lugar confuso, né? Eu da mãe. Como para centrar no espaço civilizatório, eu preciso de um terceiro que rompa essa relação no campo dos afetos. Está aqui, ó. Feito? Tem um momento na história que eu preciso que entre o outro e rompa. Que nesse momento que esse cara entra e rompe essa relação, eu, criança, vou me reconhecer como individualidade. Vou reconhecer a mãe como não propriedade minha. E eu vou reconhecer que existe um outro para além de mim mesmo. Tudo bem? Deu minha cara de nojo pra ti? Oi? Uma cara de nojo pra ti. É uma mulher que chegou atrasada agora. E me atrapalhou toda a aula. Eu preciso dessa pessoa. Que nessa pessoa que entra, estabelece o limite, nesse limite eu internalizo a lei. Que é a lei com letra maiúscula da psicanálise, que é aquela lei que o Freud fala, que a lei é o pai substituto, que eu estabeleço o limite de mim para comigo mesmo e eu reconheço que existe o outro para além de mim mesmo.
Se eu não tenho essa possibilidade, eu não entro no mundo da civilização, porque não existe o outro. A gente usa o nome do pai porque na nossa civilização, até hoje, na nossa cultura, é o pai. Mas não é necessariamente o pai. Pode ser lá eu, um vô, um professor, um irmão mais velho, uma outra mulher, uma tia, alguém que faça essa função, que é o estabelecimento da lei. Que é a lei que faça com que eu estabeleça um limite de mim para comigo mesmo. Que eu seja vinculado ao outro. Se eu não faço isso, eu fico aleijado. Não tem saída. É uma... Vamos lá. Essa relação... Claro que também vai aparecer lá um idiota, sempre vai aparecer um idiota, né? Mas assim, mas eu conheço algumas pessoas que têm só a mãe resolve tudo. Claro que acontece algumas vezes, que tem algumas mulheres que têm uma força sobre-humana, que eu não sei aonde as desgraçadas arrumam tanta força que ela consegue fazer isso. Então tem algumas, assim, pessoas fantásticas, né? Mas que é uma exceção, que não conta. Que não conta. Tá lembrando do jogador de futebol, né? Do Ronaldinho Gaúcho? Não, vamos pegar o mais recente, desse da seleção que jogava no Palmeiras, que foi estar jogando na Europa, ó. Gabriel Jesus. E o Gabriel Jesus, olha, um moleque de 19 anos de idade, podre de rico, estava entrevistando ele e ele diz, não, mas a mãe, olha, quanto mais vergonha tem um adolescente é falar da mãe, né? Da mãe e do pai, né? Diz, não, a mãe me controla. Eu, logo que termina o jogo, eu telefono para a mãe. Olha a força dessa mulher, né? E o guri tá lá trabalhando. E a mãe reclama de mim. Eu digo, mamãe, eu fiz 2 gols. Sim, tu fizesse 2 gols, mas fosse 3 vezes impedido. Tu tem que cuidar do impedimento, seu moleque. A força dessa mulher. A força dessa mulher. Bom, mas essa não conta, né? Porque essa não passa do humano quase, né? Seria o super-homem que fala o Nietzsche. Tanto que o Nietzsche, ele diz assim, o Nietzsche, né? No aforisma dele, que seguido eu boto lá nos dias dos pais, lá no Face. Ele diz assim, corrigindo a natureza. Quando não se tem um bom pai, convém buscar um. Porque se tu não tem esse pai lá, tu vais necessariamente procurar um pai. Porque eu preciso da lei. Eu preciso do limite, que é dado pelo pai, dessa figura do pai. Eu vou procurar. E se eu tenho um Estado que, através da escola, que não me dá escola, da alimentação, que não me dá alimentação, qual é o pai que eu vou encontrar? Você sabe qual é o pai que tu vai encontrar. Talvez não. Talvez seja tão forte, se tu não tem esse limite do pai, que tu vai terminar matando o pai. Susana, que o pai era psiquiatra e a mãe era psicóloga. Que o irmão foi encontrado
Vai matar o pai. E daí esse cara, não precisa dizer desse cara que tu vai encontrar lá, que lá no morro a gente sabe qual é o Fernandinho Beiramar que tu vai encontrar, porque não tem outra opção. É uma questão de sobrevivência, não é uma questão de boa de má fé do cara. Não, é isso. Tanto é que o trabalho é de um psiquiatra gaúcho que trabalhou com os menores infratores e conflito com a lei. Feito? Fez a pesquisa lá. 85%, amigo, 85%. Quer arrumar essa verdade aqui? Oi? Não, deixa depois corta. Ele quer me sacanear, né? Depois vai me botar lá. Tá. 85% dos menores de conflitos com a lei. Claro que isso no momento da história num estado X, que é o Rio Grande do Sul. Não tem paz. 85% não tem paz. Quando o Boboca vai dizer do discurso que o problema da violência é a impunidade, 85%, um psicólogo, um sociólogo que vai estudar isso seriamente, vai descobrir uma causa fantástica. Por coincidência, 85% deles não tem pai. No bolo da fantasia, bem da fantasia, se eu botasse pais lá dentro, possivelmente 85% não estariam lá. Acabaria o problema da violência. Claro que eu estou na fantasia. Eu estou contrapondo o argumento doido dos caras. 20 anos de desembargador. Em 25 anos de desembargador, 5 pais, 5 pais foram assistir sessão de julgamento. São as mães. Pergunta para os defensores de vocês. Vai lá no presídio no dia da visita. O cara não tem. E o cara não é estabelecido. Na busca do limite, talvez ele vá buscar o próprio limite no estado cruel, que me encarcere, pelo amor de Deus, eu preciso ficar preso, me ajude. Muitas vezes a prisão é um pedido de socorro, cacete. Claro que não é um pedido de socorro verbal, verbalizado, consciente, né? O cara não consegue. Vocês nós somos marcados pelo pai. Eu vou contar para vocês. Claro que foi descobrir isso tarde. Eu tenho 3 filhos que até acho que funcionaram. Sinceramente, eu acho que funcionaram. No meio dessa maldade toda, um deles é o Salo, que vocês conhecem, né? Que é o do direito. E tem o Diego, que fez doutorado em comunicação social, fez o sanduíche em Barcelona, que ele trabalha com os movimentos rebeldes, né? O movimento 15 de maio, os despossuídos. É a Gabriela, que no momento estuda, a Gabriela que me levou o meu cachorro, faz doutorado em Barcelona, depois de ter feito mestrado na Universidade de Londres, em relações internacionais, que ela trabalha com os efeitos colaterais do Bolsa Família. Mas se voltasse o tempo, eu teria marcado mais a figura desse cara que é o pai. Ele marca tanto que as pesquisas dos Estados Unidos constataram que a maioria das mulheres sentem tesão pelo homem que tem o cheiro do pai.
Foda, né? Que perfume essa turma usa, né? Tu não imagina, quando eu soube disso, o grau de decepção que eu tive na vida, que broxura eu tive na vida quando eu descobri que eu sempre achei que 2 ou 3 mulheres que eu tinha na vida tiveram tesão por mim. Elas não tinham tesão por mim, eu tinha o cheiro do desgraçado do sogro. Tu é marcado por esse cara. Tu é marcado, ele presente ou ele ausente. Por que eu preciso do limite de mim para comigo mesmo? Porque na fantasia eu tenho um poder insuportável. Existe um momento da nossa vida que nós perdemos o limite, que nós perdemos a lei. Lei, quando eu estou dizendo lei, eu estou falando lei como limite ao poder desmesurado. Feito? Tu não sabe porque tu chegou atrasado na aula. Então tu essa cara aí, azar o teu. Quando eu estou falando lei, eu estou falando lei como limite. Tá? Possível, o cara que está vindo lá dizer, porque isso tem que ver com a lei, com a lei para quem no direito penal. Pô, tem tudo, né? Pode ser que tenha um texto negado isso, coleguinha na faculdade, mas tem tudo. Para tu poder entender o que tu vai fazer com a lei lá. Lá no momento final, que tu vai pegar uma pessoa com carne e osso que vai sofrer as consequências dessa coisa que nós chamamos de lei. Existe um momento que nós perdemos o limite. Qual é esse momento? No sonho. Olha o poder que tu tens no sonho. Olha o que tu fazes no sonho. Porque tu não tem o limite. Tu fazer tudo no sonho. Porque existe algo insuportável dentro de nós, que somos nós mesmos. E é esse cara que está fazendo tudo isso que está lá dentro, é você mesmo. Esse é tu. Esse tu que tem aqui é um tu que já está maquiado pelo limite. Por isso que o psicanalista os freudianos vão trabalhar com o sonho, porque lá estamos nós. E a gente faz de tudo no sonho. Amiga, a gente faz de tudo. E somos nós. E somos nós. Ou seja, parece, retomando a pergunta inicial, que a lei ela passa a ser fundante como ingresso na sociedade civilizatória. Quando o homem sai do estado de selvageria e entra no estado civilizatório, é o momento que ele estabelece a lei. Bom, é com esse olhar, né, meus amigos, que vigora o princípio da absoluta legalidade lá no século XVIII, quando a lei começa a ter força, quando a lei começa a superar o rei, ou seja, no momento da absoluta legalidade, que os positivistas tanto adoram, que eles precisavam de combater o absolutismo do rei, e o rei podia fazer tudo. Daí você cria a lei como limite, a lei escrita como limite ao poder desmesurado do absolutismo do rei. O Nietzsche, quando fala da lei, só uma coisa assim, o Nietzsche não era jurista, né? Para ele dá um outro olhar para ele assim, a lei é o substituto da vingança. Ele diz assim que tira das mãos o objeto do ressentimento e a lei cumpre esse combate ao inimigo. Que para nós é bem claro no direito penal, assim, quando se trata da vítima.
A lei tira da vítima a possibilidade da vingança. E ela assume o sofrimento, a angústia, o objeto do ressentimento. Por isso que eu sempre julguei, enquanto desembargador, que a figura do assistente da acusação é inconstitucional. Porque a vítima quer uma coisa só: vingança. E o Estado, como reserva ética, não pode ser vingador. Todo discurso, e o Nietzsche vai dar uma resposta fantástica sobre isso, os caras saem os movimentos, justiça, justiça. O Nietzsche diz assim: quando eu ouço os caras gritando justiça, quando eu vejo eles gritando justiça, eu ouço, eu quero é vingança. É isso que os caras querem. Então o direito penal, ele cala a vítima, ele joga a vítima para fora e ele passa a ser o substituto da vingança. Tão claro isso. Vejam lá, o cara sofre um roubo. Feito? Um roubo. Sobre o roubo ali na Praça da Sé que nós estávamos ali. Estava chegando ali, nos perdemos na Praça da Sé. Tinha uma moça dentro do carro que foi buscar lá no curso e que estava. Tinha a motorista do Uber que estava no caminho certo. Ela disse: não, tá errado, o GPS é por aqui, tá, fazendo uma confusão desgraçada. O grau de arrogância é fantástico. Por isso nós chegamos atrasados aqui. Onde eu estava agora? Ali na Praça da Sé, a pessoa é assaltada. Feito? Uma tentativa de latrocínio. Daí chega na audiência, a vítima diz assim: doutor, eu não quero que tu condene ele. Estou feliz da vida. Não morri e tal. O que o juiz vai dizer pro cara? O que o promotor vai dizer pro cara? Te rala, cara. É isso. É isso. A vítima tem todos os amigos. Todos os amigos. Todos os amigos. Todos os direitos. Fora do direito penal. O direito penal estabelece uma relação do réu, do Estado, com o cara que praticou um delito. Por quê? Porque a lei é o substituto da vingança. E a vítima tem o condão como regra de neurotizar o processo. Ele perde toda a sua racionalidade. Porque vira um jogo de paixões. Os caras usam no júri, então, olha aquela senhora ali, sabe? Jogo hipócrita, papapá, papapá. Claro, está sofrendo. Tanto está sofrendo que o cara está respondendo o processo. Mas o direito penal não tem nada a ver com a vítima, pô. E tu fica resgatando a Idade Média, né? Então, como a lei funcionaria? No primeiro momento, é como um limite interno. É eu limitando de mim mesmo, o limite de mim para comigo mesmo. Feito? Eu estou internalizando o limite, aquele lá feito pelo pai quando eu me separei da mãe, aquela separação que eu tive lá, quando ela estabelece que eu reconheço o outro enquanto o outro. Ou seja, é um limite, é o poder desmesurado que tem dentro de mim. Eu me limito. Esse cara jamais vai precisar da lei do direito civil ou do direito penal. Porque ele reconhece o outro enquanto o outro. Ele se limita. Ele não precisa do limite externo. Está confuso? Então, no primeiro momento, como condição de sobrevivência nessa selva, pensando na hipótese de eu ser humano, ser um ser humano razoável, eu preciso, como questão de sobrevivência, do limite de mim para comigo mesmo. Ponto. Que é a lei. E que, por acaso, é a lei
que se convencionou usar lei com letra maiúscula, que passa a ser quase que uma lei com letra maiúscula, uma lei suprema. No segundo momento, eu preciso da lei como limite do outro para comigo e de comigo para com o outro. Ou seja, eu preciso de uma lei que diga que tu não vai me matar e a lei que diz que eu não vou te matar. Bom, aí nós ultrapassamos o problema do limite dos dois, desse outro, do com o outro, ultrapassa o limite desse limite interno. Alguém de nós não tem o limite externo, ou perdeu naquele momento o limite externo, e eu preciso de uma lei externa a nós que venha colocar um limite ao outro. E aí quem vai me socorrer de novo é o Pai. Só que agora o Pai é Estado, que vai estabelecer a lei de mim para com o outro. Porque naquele momento, quando fala do limite de mim para comigo mesmo, o direito não entra ainda. O direito só entra quando aparece o outro na relação, quando aparece o sexta-feira. Daí tu vai precisar da lei. Então, quando ele diz que o limite de mim para comigo mesmo, o direito não entra ainda. Tu vai resolver isso no outro campo do saber, que são as áreas psi, que diz de mim para comigo mesmo, ou seja, de mim para comigo mesmo, no estado laico, que ninguém tem nada a ver comigo, não me enche o saco, que é coisa de mim para comigo mesmo. Embora a gente saiba que o estado fascista cada vez quer mais entrar, que a gente vê um exemplo específico da droga, que o estado tem que ver com o chá que o cara toma lá na casa dele. Ele não enche o saco do cara. Bom, então eu preciso, primeiro momento, um limite de mim para comigo mesmo, que é o limite da lei com letra maiúscula, que é um limite que faz com que eu entre no estado de selvageria, que é um limite que não diz ainda com o direito, porque o direito exige a permanência, a entrada do outro na relação. No segundo momento, eu preciso do limite de eu para contigo, de ti para comigo, que eu preciso de uma lei, que agora é uma lei externa, que é dada também pelo Pai, que é o Pai Estado. No terceiro momento, eu preciso da lei que dê limite ao Pai que faz a lei. Ou seja, o fazedor da lei não está liberado para fazer qualquer lei. Eu ainda assim tenho a lei que limite o poder do Pai, que está aquele Pai lá primeiro, como limite ao Pai Estado. O Pai Estado não pode fazer tudo. Nem tudo que vem do Temer vale a pena. Nós temos que ter limitado, vamos ter que chutar nas canelas dele, tem que botar a goela abaixo, porque ele não está liberado para fazer qualquer lei. Que é a conquista da cidadania. Bom, não te mete aí. Nós temos os direitos trabalhistas que estão constituídos, não tem retorno, tirá-la, nós vamos pro tapa contigo, porque quem tu está pensando que é, tu acha que tu pode tudo, tu tem que ter limitado. Nós temos que limitar esse teu poder idiota. Porque tu poder te deixa idiota logo. Tu é idiota, nós não vamos deixar que essa idiotice nos pegue. Que é a rebeldia dos filhos. Até com a necessidade de matar o pai. Eu estou falando de matar o pai não no sentido físico, no sentido simbólico. Não estou querendo ser igual a Suzane. Né? Que teve que matar, não se sabe por quê. Ou menos, talvez se saiba, eu que não sei, né? Porque ela matou os pais. Talvez por isso, né? Talvez por isso o que o Ferraioli diz, que sequer a unanimidade pode violar um direito social. Porque tem direitos que me protegem a mim contra todos. Contra todos. Que nem a unanimidade pode destruir. Que não vai ser uma porcaria de um Estado qualquer que vai destruir alguns direitos fundamentais meus. E daí fica assim uma perguntinha, né? E o juiz aplicador da lei no plano ético? Quem ele é? O protetor do débil, cacete.
É protetor do débil. Porque a lei é para proteger o débil. A lei foi feita para isso. Eu tenho que proteger o fraco do forte. Quando eu crio a figura do juiz, eu crio um cara que assegura os direitos do débil contra o forte. Se tu é débil, eu vou te proteger. Eu, Estado, pai, Estado, Estado com letra maiúscula, pai com letra maiúscula, que eu estou incorporando, eu tenho o dever ético de proteger o frágil. Quando fizeram a primeira vez a figura do juiz na Bíblia, ela foi criada com o cara para cuidar e proteger dos órfãos, dos desamparados, das viúvas e dos idosos. Não foi para proteger o banco do Itaú. Não foi. Não foi. Não foi para proteger. Não foi para proteger o Temer. Não foi. Não foi. Por que isso? Porque o forte não precisa da lei. Se protege sozinho. Não precisa. Eu tenho que proteger. Eu tenho que proteger o débil, mas no sentido amplo, eu tenho que proteger a mim mesmo. De mim mesmo. Você percebe? Eu preciso dessa proteção. E a coisa que nós inventamos foi essa coisa que se chama lei. Então o juiz, ele é eticamente considerado. Se o juiz tem que aplicar a lei. E a lei é a lei do débil, eu tenho que olhar a lei a partir de que olhar? Não precisa ter 2 neurônios para entender isso. Moro. Morou? Não precisa. Por isso, meus amigos, aí eu acho que tem uma sapiência. Isso o Gilmar Mendes disse bem essa semana. Por isso que o juiz não é legitimado pela vontade da maioria. Por isso que o juiz não é eleito. Porque às vezes ele tem que proteger contra a unanimidade, contra a maioria. Ele não pode estar vinculado à vontade da maioria. A vontade da maioria, sabe o que é? Apenas a vontade da maioria. Nada mais do que isso. Por isso que o cara não é eleito. Por isso que o juiz tem e deve ter, não tanto quanto se fazendo. Por isso que o juiz, esse juiz que eu estou falando, precisa ser protegido com garantias constitucionais. Ele tem que ser mesmo inamovível. Porque ele vai... Estamos falando tudo no plano ético, tá? Porra, eu tenho que proteger, esse cara vai contra todo o governo, vai contra para proteger o cara, eu tenho que proteger esse cara tem que ser inamovível, ele tem que ter um salário digno, sabe? Eu tenho que proteger esse cara. Mesmo porque... Vamos lá. Porque tem... O desembargador Aramis, não sei se tu vai ouvir isso um dia, mas a expressão do Aramis, um belo desembargador, eu estava junto lá em Porto Alegre, que ele dizia, é que na verdade assim, tu pega assim, por exemplo, no caso assim, da vontade da maioria, né? Isso que eu estou dizendo que o Gilmar, acho que ele está certo quando ele disse essa semana que o juiz não é um refém da opinião pública. Não pode ser. Se for refém da opinião pública, tu vai mandar torturar os caras. O Aramis diz assim, quando é para prender alguém, quando toda a imprensa quer, a expressão que ele usa é qualquer juiz de merda prende. Agora ele diz assim, eu quero ver tu ser juiz, quando todos esses idiotas, esses sacana, querem a prisão do cara e o cara não merece, e eu vou proteger esse cara. Aí eu preciso de juiz. Morou? Morou? Por isso que tu não é vinculado a essa coisa que o Gilmar disse. Nós estamos em outro lugar. É o protetor, às vezes é o protetor do um contra todos.
Eu não posso botar na cadeia o Cunha, porque a população quer, cacete. Eu tenho que botar o Cunha na cadeia se ficar provado por A mais B que o Cunha tenha praticado crime. Eu não posso prender o Cunha preventivamente se não tiver presentes os requisitos da legalidade do processo, que eu tenho que proteger o Cunha. Embora seja o Cunha. Eu posso ter nojo do Cunha. Mas isso é um problema teu, é moralista. Tu tem que ver que é o Débora nesse momento do processo. Que não tem que chegar lá no fim, que é o fim dessa conversa, que vocês já estão percebendo que é uma tragédia de morte anunciada, qual vai ser o fim da minha aula para vocês. Estamos entendendo, macacada? Sim. Eu não vou conseguir dar uma aula. Eu preparei 2 aulas para vocês, né? Isso as pessoas, 2, 3 pessoas que me assistem, sabem isso. Amiguinhos, eu nunca, amigos, nunca eu terminei palestra. Nunca terminei. Eu não tenho limite. Coisa do seu Jorge Carvalho, lá, do Dona Rosário, que eu não consigo terminar. Para vocês terem uma ideia, eu preparei aqui uma coisa e outra, mas eu recente foi a 2ª folha de anotações. Eu acho que eu vou tocando isso, seja Deus quiser, pode ser? Bom, vamos acertar uma coisa, né? Eu estou falando da lei, eu estou falando do juiz, enquanto dever ser, enquanto ideal ético. Feito? E na verdade, assim, quando a gente olha esse troço do olhar ético, da coisa do dever ser, e o que acontece, a vontade do suicídio, a gente não dá para descartar, né? Não dá para descartar. Mas o terrível é que desde o primeiro momento, meus amigos, da lei enquanto ideal ético, teve a sua função desvirtuada. Quando fizeram a primeira lei escrita, que foi lá na Grécia, no tempo de Drácon, toda a filosofia vai dizer que a primeira lei escrita serviu de proteção aos fortes como uma forma de dominação dos trabalhadores natos, ou seja, dos escravos. Quando eu faço a primeira lei, a lei que é para proteger o débil, eu já começo a usar a lei como instrumento de dominação do débil, porque quem faz a lei, o dono da lei é o forte que faz a exploração do débil. Quando tu já faz a lei, tu parte por aí. Ou seja, a lei que devia ser um instrumento de limite à dominação, a lei em si passa a ser um instrumento da dominação. Você está vendo que coisa mais cruel? Ficou mais cruel isso. E o terrível é que os caras fazem a lei, né? O Heidegger que diz, eu acho que eu não vou conseguir trabalhar nisso, ele diz assim que a característica do poder, todo poder ele é mentiroso, o poder necessita de mentira para poder sobreviver. Ele precisa mentir que está fazendo as coisas em benefício dos frágeis. Então, assim, todo o discurso dos caras lá tem é para proteger a população. Vamos lá ocupar a Amazônia lá para proteger os índios, né? Os caras são cafajestes, a dominação ela é fantástica. E ela termina sendo, pega a lei, e daí quando tu vê só, tu começa a usar a lei, trabalhar com a lei na proteção do débil, tu começa a ser perseguido pelo próprio poder. Leia aí o Kenarick, esse pessoal que está sofrendo. São pessoas que ousam usar a lei para proteção. São pessoas que são os inimigos do poder. E os cruéis do poder. O poder que para Nietzsche se caracteriza o seguinte, eu falar sobre o poder, você acho que não vai dar tempo, que ele diz assim,
paga-se caro por chegar ao poder. O poder imbeciliza as pessoas. O poder transforma as pessoas em idiotas. E tem sido assim, meus amigos, em todo o curso da história. O que acontece? O vencedor se mune de um aparato legal para perpetuar a dominação. Ponto. Tem sido em todos os países, em todos os momentos da história. O dono do poder usa do aparato legal para perpetuar a dominação. Na Rússia foi assim. Na Rússia, o pensamento russo tinha um pensamento de vanguarda do Vyshensky, do Pachucanes e do Stuka, que foi destruído, que eles tinham a base do poder na sociedade mesma. Venceu o pensamento do procurador, que era o Vyshensky, e a lei passou a ser como fazendo parte da superestrutura social, e a lei terminou sendo um instrumento de dominação da burocracia. Ou seja, mesmo no dito socialismo real. Ou seja, tu termina na Rússia, o direito fugiu da sua fonte material, que é a sociedade mesma, e serviu como instrumento de dominação burocrática. Tanto que o Althusser vai falar que a lei nada mais é do que o aparelho ideológico do Estado e o aparelho repressivo do Estado. Toda a tradição vem dizendo isso. O Hobbes diz que quem faz a lei é a autoridade e não a sabedoria. Os marxistas são fantásticos, né? A lei para o marxista é para a extração da mais-valia da classe trabalhadora, ponto. E é. Basta ser trabalhador e pensar um pouquinho. Ou ter a possibilidade de pensar um pouquinho. Porque é impossível para o trabalhador pensar. Nós estávamos vindo para cá e a guria, não me lembro qual delas, trabalhar 8 horas por dia, mas daqui até a casa dela leva 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Trabalha 8 horas, dá 12 horas por dia, essa guria chega em casa desmaiada. Porque imagina que vai ter que tomar banho, vai ter que comer alguma coisa. Se der sorte, vai ter que fazer sexo ainda. E mal. E no outro dia, possivelmente tem que deixar a roupa pronta para amanhã, lavar comida, fazer tal de manhã, tem que fazer. Essa pessoa, eu tenho que manter essa pessoa assim, porque ela não pode pensar. Eu preciso dela assim. O Nietzsche diz assim, que se a pessoa só qual ele consideraria uma pessoa livre, uma pessoa que tivesse no mínimo 1/3 do dia para ele mesmo. Esse seria o livre. Esse pode pensar, esse pode ter a possibilidade de escolhas. O outro não tem a possibilidade de escolhas. Ele vai votar no Maluf mesmo. Vai votar no Dória. Vai. Bom, o Villet pega bem, né? Quer dizer assim, o terrível nisso tudo, o Villet vai dizer, é que poucos juristas se preocupam em saber a quem serve. Os juristas se caracterizam por obedecer. Os juristas obedecem à lei. É o orgasmo deles. São agentes inconscientes da dominação. Eu vou ter que pular. Porque que saco tá esse, tia? Vamos lá então. Então a lei passa nesse momento que é uma crise interna, que é da lei dela por ela mesma, que ela é para ser, não é feita assim. E a lei, fora isso, ela sofre uma impossibilidade externa, uma crise externa com a impossibilidade objetiva da sua aplicação. Porque, vamos lá, além da crise interna, que é a lei como fonte de dominação, a lei da sociedade pós-moderna não consegue dar respostas saudáveis às questões que são objeto de litígio ante a complexidade da vida social. A mudança é tão fantástica que a lei não acompanha, né?
O Aristóteles diz assim que o legislador universaliza a lei e o juiz concretiza essa universalidade abstrata. Por isso que a lei não consegue atingir todas as dobras da alma. Isso nós já estamos lá em Aristóteles, né? Em Aristóteles a lei não acompanhava as dobras da alma. Agora tu imagina hoje, né? Hoje, nesse momento que nós temos assim, da ejaculação precoce, né? Do gozo a qualquer momento, dessa correria, né? Do não ter as 8 horas para si por dia. E termina para Alicia Ruiz, que ela diz assim que a tarefa do universal, que é a lei, até o concreto, é a tarefa do impossível, porque é um profundo descompasso entre a realidade, que é dinâmica, e a lei, que é estática. A lei descompassada. E eu tenho uma realidade no momento de fricção. Ou seja, parece que a lei não consegue dar conta do fenômeno que existe. E a explosão da crise, daí o direito entra numa profunda crise. A lei como ideal ético é esculhambada. A lei que tu tem para proteger, tu errar os caras. E a lei não consegue dar respostas saudáveis perante a complexidade da vida atual. Não consegue ser um limite ao dominador e não consegue dar respostas. Então os caras, mesmo porque é o seguinte, a gente sabe mesmo que normalmente a obediência cega à legalidade gera deformação terrível. O Radbruch diz assim: o cara que obedece à lei dando validade às normas por seu conteúdo formal, jamais pode negar a validade das normas de um paranoico, acaso o paranoico seja rei. Se o paranoico é rei, tem o poder de fazer a lei. E como o paranoico chega a ser rei, dono da lei, veja o Congresso, né? Como o paranoico tem o dono da lei, o jurista que dá validade normal, ele tem que ser um instrumento do paranoico, do Hitler, do Pinochet, do Trump, do Temer, e assim, tudo que vocês quiserem no curso da história. Ou seja, tanto é que em todos os golpes nunca perseguiram os juristas. Tanto é assim que o Kelsen vai dizer, mas só que coisa cruel, né? O Kelsen dizia ontem, o Kelsen dizia o seguinte, vejam só a crueldade. O Kelsen dizia assim: o regime nazista é direito, sim. Podemos não gostar, mas nós não podemos negar. Porque o critério de legitimação do Kelsen para o direito é o Estado. Tu veja só, tu jurista, obediente da lei, na visão kelseniana, no regime nazista, tu vai mandar o judeu para o forno? Sim. No regime do apartheid, tu vai botar a segregação dos negros? Sim, porque o paranoico chegou a ser rei. Volta lá ao começo da aula, o limite ao próprio pai, Estado fazedor da lei. E o Pachucanes diz assim: todo o regime feudal nazista foi fundado na lei. E daí vamos lá, o que se poderia fazer com isso, né? Isso explode, parece assim, mas que o legislador não adianta, vai ter que ter limites, que sejam limites formais do próprio ou limite popular. Ou nós estamos pontapé na canela dos caras. E aí o nosso locus de chutar a canela dos caras vai ser no pleito enquanto defensor das pessoas. Vai ter que ser contra poder. Tu não pode deixar o esgolepado ser cada vez mais esgolepado. Tu faz ser defensor para sair gritando, para chutar as canelas, embora tu vá perder. Mas ao menos tu tem que resistir. Que é o que o Nietzsche diz, né? Aos homens superiores,
Não me importa se eles vão ganhar mal, se vão passar fome, se vão ficar doentes. O que me importa dos homens superiores é que eles resistam. Parece que a Defensoria é uma fonte de resistência. E é só por isso que eu estou aqui. Uma força de resistência. É o contrapoder, como diz o Lozoya, defensor do Rio. Porque o poder sempre vai ser de direita, vai dizer o Marcelo Semer. Porque o poder está acima do outro. O poder tem que mandar. O poder não manda. O poder não pede. O poder não respeita o outro, enquanto o outro ele está acima do outro. Ele determina o que é bom para o outro. O poder ele é mau. Ele é sacana. Ele não respeita o outro. Para eu ser poder, é condição do poder mandar. Feito? E o cara que manda, destrói o outro. Ultrapassa o outro. O outro passa a ser objeto dele. Tu tá com uma carinha pra mim aí que... Não. Tu vai me jogar uma pedra daqui a um pouco, não? Não tem esse poder. Não tem ainda. Vamos lá, então. Nem tem esse poder. Então, o que eu posso fazer com o limite a Hitler, né? O que eu vou fazer, então, diante desse quadro todo? Se a lei não satisfaz o ideal, não satisfaz o ideal justiça. Se a lei não é limite ao dominador. Daí os caras têm lutado cada vez mais, dizendo que a forma que a gente encontra é superar essa legalidade através de princípios. Os princípios gerais do direito. Que são as conquistas da humanidade. Que a humanidade, no caminhar da história, cria princípios que são conquistas da humanidade, que são irrenunciáveis, são etapas superadas da humanidade, que nenhuma lei positiva, mesmo constitucional, possa ser superada. É não a tortura, não adianta, enfim, essa porcaria da Constituição dizer que tem a tortura. Aqui para a tortura, é um estado superado. Ou seja, são essas conquistas civilizatórias. Eu ia discutir tudo isso com vocês, e até a origem da decisão, mas não vai dar. Então eu vou dar uma pulada aqui para nós parar um pouco, para depois entrar no segundo tema. E mesmo porque, né, eu achava tão importante eu falar isso para vocês. É que o método penal, meus amigos, não adianta, diferente dessa coisa louca, e o método penal ele é estritamente tópico na visão do Fivek. Vamos lá. A tópica na visão do Fivek, ele disse assim que o pensamento jurídico a gente pensa por problema desenvolvido pela retórica. E pega assim bem o direito penal, ele diz assim que o caso é único e irrepetível na história. Não acontece duas vezes. Estou falando do penal. Nós estamos falando em dados matemáticos, por exemplo, quando nas ações dos juros que o Itaú estão cobrando lá, que é de 20%. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando em valores mesmo, valores do homem. O fato da construção histórica, do pensamento penal concreto do defensor, o cara que vai estar lá na ponta, ele é um pensamento tópico, absurdamente localizado, porque ele trabalha como um fato único e irrepetível na história. Nunca aconteceu fato igual a esse de ser real de vocês, e nunca vai acontecer outro fato igual. Feito? É um fato irrepetível. Ou seja, e a tópica é uma técnica que se orienta para a resolução do problema. A grande pergunta da tópica é assim: e aqui e agora? Nesse caso que é único e irrepetível, essa aplicação, como eu vou fazer justiça única para um caso único? Então o Fivek diz assim que isso gera standards. Claro que a importância da lei, porque eu estou no campo do direito, não estou no campo da economia, eu tenho que saber da lei, mas como ele chama de topoi de segundo grau, eu preciso saber da lei desse cara, porque eu estou no campo do direito e eu tenho um sistema.
Eu preciso saber da doutrina. Claro que eu preciso saber da doutrina. Tem um monte de idiota que fica estudando aí. Claro, a gente tem que selecionar os idiotas. Mas os caras, tem os caras que estão estudando. Eu tenho que saber da jurisprudência. Pode ser um absurdo, mas eu tenho que saber. São os caras que estão trabalhando. Mas isso não como verdade absoluta, como orientação. Eu vou ter que saber tudo isso para eu ficar forte, para dar uma resposta única a um caso que é único. Eu incorporo esse saber para eu ficar mais forte. Eu sou orientado à invenção. Se é um caso único, que é irrepetível, que nunca existiu e nunca vai existir igual, eu vou ter que dar para esse caso uma resposta. Mas não precisa ter mais de 2.000 anos para descobrir isso. Então, quando o cara diz a doutrina disse isso, jurisprudência lá do cara, dane-se. Eu tenho que dar resposta a esse fato que é único. O filho que diz assim, eu tenho esse problema aqui, do João que recebeu um soco do Pedro às 2 horas no dia tal. Eu tenho esse problema aqui. Eu tenho que trabalhar nesse problema aqui, partindo dele, como se eu fosse criar uma nova teoria do direito que se aplicasse a esse caso que é único. Percebe? Que a partir dele, eu tenho que criar esse caso que é único, uma resposta única, eu tenho que criar uma teoria, uma espécie de teoria do direito que solucione esse caso único. Eu não posso decidir massa. Vou ter que estudar o processo. Eu tenho que ter juízes que olhem os processos. Porque tu trabalhar com estándares, assim diz a jurisprudência, assim diz a lei, me exime do terrível coisa que é pensar. Criar. E o concurso é bom nisso. Eu perco a capacidade criativa. Eu sou um boboca. Eu sou um dono do poder sem saber que estou sendo. Morou? E eu não me acho o cara. Como eu sou criativo. Talvez assim, se eu pudesse pedir. Mas é uma merda isso, né? Se eu pudesse indicar um livro para vocês, olha a arrogância minha indicar um livro para vocês. E que não preciso comprar. E que não é meu, porque o meu tem que comprar. Não, é que está na internet. É um texto do Derrida, que é A Força de Lei. É Jacques Derrida. Acho que é isso. Eu acho que tu lá atrás podia até entrar lá no Google, a Força de Lei do Jacques Derrida. O Derrida, o pós-moderno francês, que é um Nietzsche interessante, que ele diz assim, que a lei, que o juiz, quando for julgar, ele tem que atuar como se a lei não existisse anteriormente, como se o juiz a inventasse para cada caso concreto. Volta para o fato único do caso que é único, eu teria que ter uma lei única. Entendeu? Ele diz assim, o Derrida, a expressão que ele usa assim, cada exercício de justiça só pode ser justo se um julgamento for novamente fresco. O julgamento não pode ser repetitivo, cacete. As pessoas não são iguais, os casos não são iguais. Não torna iguais os desiguais que dá zona. Nós estamos trabalhando com coisas completamente diferentes. E ele diz assim, eu me senti feliz quando eu li isso, porque eu já dizia isso há bastante tempo. E engraçado como a gente acha inteligente as pessoas que pensam como a gente, né? É fantástico, o cara é brilhante, eu penso igualzinho. Isso eu nas palestras. Eu termino uma palestra, vem um outro, Milton, que palestra tua, tia? Tu é bom, hein? Eu penso igual a tu. Quer dizer, o cara tá. Sim. Porque na prática a gente vê isso cada vez não é igual. Sim. Estou berrando. Estamos resistindo. Amiguinho, não estou morrendo. Estou tentando resistir. Eu não quero. Não deixa adormecer esse homem digno que tem dentro de ti. Vai dizer o Nietzsche. Se tu quer, eu te mando depois onde o Nietzsche diz isso.
Ah, não deixa morrer esse cara. Se tu deixar morrer esse cara que tem dentro de ti, tu vira no merda. Talvez por isso nós estejamos aqui nessa de hoje, quarta-feira, 10 horas da noite, no centro de São Paulo, que eu nem sei o que estou fazendo aqui. Ajudando os outros a fazer a merda. Nossa, agora eu tenho que saber como é a possibilidade para eu poder denunciar o cara. Porque senão eu fico igual a ele. Eu tenho que ter instrumental para dizer, cara, ao menos botar em xeque o que eu saber que o cara está fazendo. Que é a rebeldia. Que é a insatisfação com esse momento. Que o Nietzsche vai chamar de vontade de poder. Que diz assim, que na verdade, assim, meus amigos, dizem, só existe a vontade forte e a vontade fraca. A do homem superior e a dos frágeis. Tem algumas pessoas que nascem com essa vontade de potência, que a maioria se une para destruir eles. Que o Freud vai chamar de pulsão, de atos, de Thanatos e Eros, que é a pulsão pela vida e a pulsão pela morte. A pulsão pela morte quer destruir os outros. Morou? E a pulsão pelo amor, que é a vida. Que a dona Rosário chamava diferente, a filósofa Rosário de Carvalho. A filósofa Rosário de Carvalho dizia assim, é fogo no rabo. A minha mãe dizia assim, meu filho, tem algumas pessoas que não param quieto, que tem fogo no rabo. A vontade e potência do Nietzsche, a pulsão do Freud, o fogo no rabo da dona Rosário é a mesma coisa. Que a gente não pode, a gente termina não se satisfazendo com isso. Mesmo sabendo que vamos ser derrotados. Deixa eu dar uma continuadinha aqui para terminar essa parte. Posso ir, Eduardo? Pode. Por isso que o Nietzsche vai dizer assim, que não adianta. Veja só coisa interessante. O Nietzsche não era jurista. Ele diz assim, que na verdade a lei não cria nada. A lei é a síntese do passado. Tu pega a experiência do que já aconteceu no mundo e transforma em lei. Ela não cria. E a nossa função é de criadores. Então quando vem a lei, que é o resumo do passado, nós vamos ter que botar um permanente dever na busca de novas conquistas, nessa relação de amor e ódio com a lei. E o Nietzsche deu assim, um exemplo assim, da grande revolta dele. Grande revolta dele com a lei, tinha 7 anos de idade. Porra, que merda. Então, o Nietzsche veio correndo da escola e a mãe dele recebeu na anotação, na ficha dele, da escola. O regimento interno da escola determina que criança nenhuma saindo da escola, enquanto não chegar da sua casa, não pode correr porque está com o uniforme da escola. E o uniforme da escola tem que ser preservado. Não pode correr. Então, tá bom. Alguns dias depois, o Nietzsche vai para o colégio, chega todo molhado. Ele entra na escola e a diretora diz, mas Frederico, como é que tu está todo molhado? Estava chovendo? Por que tu não correu? O regimento da escola determina que eu não corra quando estou com essa porcaria do uniforme. Tu percebe do fato único como renovável? O cara com 7 anos já botou toda essa lógica infantil dos caras. E daí, meus amigos, vou pular aqui todos os princípios. Pulando aqui, pulando aqui, pulando aqui, pulando aqui, pulando aqui, pulando aqui, pulando aqui. Agora eu retomo a lei. Então vamos. Se a lei é do mais fraco, feito, a lei é do mais fraco, se a lei é de proteção ao débil, se todo o poder tende ao abuso, eu tenho que fixar que é o débil dentro do direito penal para, a partir dessa totalidade, na visão do Dussel, olhar as normas penais. Eu tenho o processo crime, feito, eu tenho o direito penal.
E eu tenho um comando ético que diz que a lei deve proteger o débil, que a lei é a lei do mais fraco. Então eu tenho que saber quem é o débil lá no direito penal, para a partir desse sofrimento eu olhar as normas. A partir desta dor eu analiso esse caso concreto. Ou seja, eu tento sujo com a ideia de proteção. E quem é o frágil no processo do penal? O potencial garantista, o Salo, se vier adicionar para vocês, vai ser legal. Tomara que ele venha. O potencial garantista, estou citando o Salo, né? Ele diz assim que é a radical tutela do polo mais fraco da relação jurídico-penal, que se divide em 3 momentos. Quando está acontecendo o crime, quem é que é o débil? Estão de acordo? Eu tenho que proteger a vítima. Quando os caras falam garantido, os bobocas têm garantismo, tem uma bandidolatria, se preocupa só com... Mentira. Se preocupa com o débil. Nesse momento, eu tenho que proteger a vítima. E eu autorizo a vítima a fazer aquilo que o próprio Estado não faz. Eu autorizo a vítima a matar. Olha o grau de proteção que eu dou para a vítima. Eu, vítima, tu está sofrendo, está acontecendo o crime. Eu, pai, te autorizo a você fazer com esse cara aquilo que eu não faço. E mais, autorizo qualquer pessoa a fazer com esse cara o que eu não faço. Porque eu sou proibido de matar. Eu te autorizo a matar. Tu vê assim o grau de proteção que eu tenho para a vítima. Então, no momento do crime, eu estou protegido, estou contaminado pela dor dela. Estamos de acordo? Segundo, já aconteceu o crime, cacete. Amigo, já aconteceu o crime. O direito penal não tem o poder de desfazer as coisas feitas. O cara já tomou tiro, porra. Daí que é o débil. Se eu tenho contra esse cara toda a estrutura da polícia, que vocês conhecem, que necessita buscar culpados, encontrar culpados, tem ou não culpados, porque é a forma que eles têm de dar uma explicação para a sociedade. Estamos de acordo? Quando é esse cara, eu tenho toda a estrutura do MP, aquela baita estrutura que requisita com o diabo a 4, bem ou mal organizada, que necessita buscar culpados, e ainda alguns que têm o espetáculo midiático. Contra esse cara eu tenho a estrutura do Poder Judiciário, que a maioria dos juízes ainda se consideram fazendo parte integrante do aparato de segurança do Estado, que não sabem que juiz é garantidor dos direitos, ou seja, que são juízes da Idade Média. Contra esse cara eu tenho toda a imprensa, que necessita buscar culpados. Contra esse cara, eu tenho toda a sociedade que precisa buscar culpados. Eu tenho na proteção desse cara apenas um, que é o defensor. Se esse cara não é o débil, eu não sei quem é o débil, porque eu tenho o mundo contra ele. Eu tenho contra ele até o cara que vai julgar ele. E no terceiro momento, já aconteceu o crime, o cara já foi condenado, o cara está no presídio. Quem é que eu vou proteger? É o cara que está lá no presídio. Bem, meus amigos, então como se olhar, estou terminando, né? Como então olhar as normas nesse momento? Então, desde o meu ponto de vista, né, faça assim: na direção punitiva perseguidora, feito na direção que eu vou ter que condenar a pessoa, que está nessa diretiva, eu tenho que, a interpretação tem que se dar na forma centrípeta, em direção à imantação para o núcleo do texto. Eu tenho que olhar restritivamente
Porque eu estou produzindo o cara, eu tenho que proteger o cara, eu tenho que ir para o núcleo duro do texto. Ou seja, eu só vou condenar o cara se todo aquele núcleo probatório se fizer presente. Ou seja, eu jamais posso ultrapassar a legalidade para proteger o débil, porque a legalidade é para proteger o débil. Eu não posso superar a lei contra o cidadão, seja ele quem for. Morou? A história do formalismo da lei? Sim. Se é para proteger o cara, eu tenho que olhar a lei. Eu não posso ter uma forma elástica da lei. Agora, quando é para beneficiar o réu, que é o débil, meus amigos, a interpretação tem que ter uma força centrífuga para fora do texto, numa direção libertária. Aí eu posso ultrapassar a lei para proteger o cidadão em casos especiais. Porque se a função é da lei, é proteger, existem situações que eu tenho que ultrapassar a legalidade para proteger. Eu não posso ultrapassar a legalidade para prejudicar. Para dar um exemplinho assim para vocês, assim, eu tive um troço fantástico, né? Eu tive lá com o desembargador, o caso é assim, porta legal da arma, feito? Porta legal dela, porta legal dela. Porta legal da arma. Tá, daí vocês... Está publicada a decisão, vocês me chamaram de mentiroso. Então a situação que chegou o processo para mim, o cara está condenado por porte legal da arma. Foi assim. Isso provadinho. O cara apaixonado pela mulher, minha mulher chegou um dia para dizer, eu não quero mais viver contigo. Eu não vou viver. E o cara entrou em desespero. Ah, mas vai viver comigo. Tá, não, vou embora, vai embora. Ah, vai embora, aquela zorra só, sabe? E aí eles foram, se tu for embora, vai me matar. Se foda. Eu vou embora. E o cara puxou o revólver e deu um tiro nele mesmo. Tiro por amor, né? Aquela coisa. Foi aquele troço, morre, não morreu, foi processado e condenado por porte ilegal de arma. É vontade de processar mesmo, né? É isso mesmo. E a decisão, brilhantismo. Não está registrada a arma, ele não tem porte, a arma funciona, tanto que está lá no tipo penal. Dane-se o mundo. Dane-se a dor do cara. Ou seja, esse é o momento de ultrapassar essa besteira, porque é um caso único, irrepetível, tá? Eu estou me sentindo idiota, tenho que justificar isso para vocês. Mas chegou. Então agora eu vou comer uma pizza disfarçada, né? Vamos.